Boa noite, Instagram! Tudo bem com vocês? Tô adorando esse negócio de fazer live terças e quintas. Estou começando a me acostumar com esse ritmo. Vamos esperar aí o Instagram entregar, né? Hoje temos live com convidada, gente! A equipe de Cuidados está ficando chiquetérrima, chiquetérrima. Não tô me aguentando. Eu já tô aqui programando o que vai ser o lançamento. Eu vou fazer 2 lives com convidado, ou 3, se eu não me engano. Em fevereiro, já vou começar a dar uns recadinhos, né, básicos. Foi dada a largada oficial do nosso lançamento aqui, da equipe de Cuidados, do Desafio da Cuidadora Expert, né? É um novo curso, uma nova formação. Eu estou preparando algo inédito por um preço incrível. Vai ser uma oferta que vai ser do tipo irrecusável, tá? Então, a galera do grupo VIP tá acompanhando mais ou menos como é que eu tô fazendo para gravar as aulas, os temas abordados. E eu tô já sentindo ali uma demanda reprimida. Elas estão doidas pelo evento online gratuito do dia 1 ao dia 5 de fevereiro, às 20 horas, né? Quem participar do evento... Quem participar do desafio vai estar aí concorrendo. Quem comentar no post do desafio de feed vai estar concorrendo a um dos 3 exemplares digitais do Guia Multifuncional para Cuidar e Tratar de Idosos. Como é que você faz para participar do sorteio? Você vai lá no meu feed depois, né? E você vai ver um post falando desse evento e você vai comentar esse post, você vai marcar uma amiga. Se você ver a Lucilene, cuidadora, que ela é minha aluna linda da inteligência emocional, ela marcou um monte de cuidadores em comentários diferentes. Eu falei, nossa, né? Aí você vai ganhar. Então, quanto mais você comenta, mais chances de você tem de ganhar no sorteio o Guia Multi, né? O meu livro, que eu vendo aqui nas redes sociais, na internet, né? Esse sorteio vai acontecer no último dia do evento, e você tem que estar ao vivo, porque eu não vou deixar gravado. A gente vai ter aula de posicionamento, a gente vai ter aula de diferenciação, a gente vai ter convidadas confirmadas, como a Cris, que vai fazer hoje a live comigo, e também vai ter a Maia Cuidadora, falando sobre o dia a dia, falando sobre performance, falando sobre qualificação das profissionais da área de cuidados. Então, assim, gente, já reserva na agenda, tá? Reserva essa data na agenda. 1, 2, 3, 4 e 5 de fevereiro. Danilo vai cair no sábado e domingo. Não quero saber. Reserva esse tempinho, só 1 hora, gente. Custa nada. Depois você sai pra balada, sai pra tomar cerveja, sai pra ficar com os amigos, sai pra ficar com a família. Mas eu quero você aqui até no sábado e até no domingo. Tá certo? Vamos lá? Cris já tá na área, vou acenar. Quem mais? Cris tá na área, Patrícia tá na área, Cláudia tá na área. Eu acho que eu não vou esperar mais muito não, que já são 8h05. Eu vou chamar a Cris pro lado de cá, porque o que acontece com a Cris, gente? Eu me apaixonei pelos comentários dela na live, acho que foi sobre saúde mental, não foi, Cris? Aí eu falei, cara... Tô adorando esses comentários, e aí eu preciso falar com você, eu preciso conversar com você, eu preciso fazer uma live com você. E quando eu descobri que ela era gerontóloga, assim como eu, aí que eu falei, não, agora a gente vai ter que falar para as cuidadoras que esse rolê aqui, né, gerontologia é o nosso rolê. Eu quero saber tudo da vida dela, como que ela foi parar nessa profissão e como é a atuação, porque eu também tenho as minhas dúvidas, né? Eu tô recém-formada, eu sou tecnóloga, eu não sou bacharel, existe uma diferença. Eu vou perguntar um monte de coisa para elas, eu espero para ela, né, para Cris. E eu espero que você também reserve suas perguntas, que a gente vai responder faltando 10 minutinhos para as 9, tá bom? Então, separa tuas perguntas, o que você quer saber da gerontóloga, e eu quero muito que ela compartilhe com vocês da boca dela, que se você quer continuar suas práticas e estudos na área de cuidados com idosos, você tem que sacar processo de envelhecimento. E eu juro, gente, é maravilhosa a faculdade de geronto.
Maravilhosa. Façam, tá? Façam. Vem pra cá, Cris, que eu quero te conhecer. Bota aí tua cara no Instagram. Cadê você, Cris? Você tem que me pedir, Cris, para poder participar. Você tem que apertar nessa câmerazinha. Tem uma câmerazinha aqui. Você tem que pedir para participar para eu poder aceitar, tá? Vamos lá. Vamos ver se você consegue. Ó, Ana Cristina, minha aluna linda. Ana, você tá me pedindo para participar, mas hoje é o dia da Cris. Ainda vai chegar a sua vez de dar o seu depoimento aqui como minha aluna da inteligência emocional. O que esse curso está fazendo de diferença na sua vida? E eu espero realmente que você fale tudo. Eu adoro a sua atuação como uma pessoa que estimula o cognitivo dos idosos. Você é especialista nisso. Parabéns. Ela tá dizendo aí, vou fazer gerontologia, estou cada dia mais apaixonada. Eu sei disso, querida. Eu sei. Ah, ó, Cris chegou. Vamos dar boa noite para Cris. Uau, de repente. Chegou! Olha, a internet não vai me derrubar. Ai, que pena. Tudo bem, Cris? Tudo jóia. Prazer em estar aqui conversando com você e com esse pessoal todo que está acompanhando a gente. Ah, eu também. Eu estou muito feliz. Eu fiquei tão, assim, impressionada com você, sabe? Tão impressionada com seus comentários. Eu falei, eu acho que eu achei uma amiguinha. Vou já chamar ela para a gente trocar uma ideia, né? Mas você estava falando de tecnóloga? Eu também sou. Ah, você é tecnóloga? Ai, eu achei que você era bacharel. Está faltando meu estágio para eu pegar o papelzinho. Mas, assim, a experiência é vasta. Eu, né, modéstia à parte, eu tenho muita bagagem aqui. Acho que a gerontologia veio para somar, sabe? Porque eu amo o que eu faço. Ai, demais. Eu também acho. Mas antes de você começar a falar de tudo que, né, da sua vida, de como você chegou na gerontologia, conta um pouquinho pra gente, se apresenta, fala seu nome, diz pra mim de onde que você está falando e há quanto tempo você atua nessa área de envelhecimento, de cuidados e de longevidade e tudo mais. Então, eu me chamo Cristiane Bittencourt, né? Eu estou na área já há mais de 8 anos, né? Profissionalmente, mas de cuidados eu acho que tem muito a ver com a minha infância já. Porque eu sempre, desde 10, 9 anos de idade, eu cuidei da minha avó, depois eu cuidei do meu avô, depois eu cuidei da minha outra avó, do meu pai. E aí, depois que eu cuidei do meu pai, aí eu ingressei de uma vez na carreira de cuidadora de idosos, né? E eu sempre tive muita paixão pela saúde, apaixonada para fazer uma enfermagem, né? Tanto é que eu fiz só um semestre de enfermagem. E aí, por motivos particulares mesmo, do momento em si, eu tive que parar. Aí eu tive que parar, não consegui voltar durante os 2 anos que eu havia trancado a faculdade. E aí eu fiquei viúva há 2 anos. Jura? Há 2 anos eu fiquei viúva. Meu esposo faleceu num acidente de moto. Não foi nem a questão do Covid. Foi Meu Deus, não fala isso não, que meu namorado tem moto, ele sabe que eu morro de pavor. Mas eu tô superando esse medo. Nossa Senhora, eu vou ficar agora com o pulga atrás da orelha. Então, assim, eu fiquei viúva com 3 filhos, né? Com 3 filhos, viúva. Cristo do céu. Eu não tô conseguindo cuidar nem de um. Pensa. Sendo que das duas, eu tive 2 gravidezes. E a segunda foi de gêmeos, né? Kinder Ovo! Cris Kinder Ovo veio uma surpresinha. Veio, mas assim, o meu primeiro filho deu muito trabalho. Hoje ele está com 22 anos.
E então, o meu primeiro filho deu muito trabalho. Quando eu fiquei sabendo que estava grávida de gêmeos, eu falei, pronto, não vou dormir. Pronto. Chorei uma semana. Vou enlouquecer. Chorei uma semana e eu falei, meu Deus, eu não vou dormir, agora que eu não vou dormir mesmo. E por incrível que pareça, a segunda gravidez, os 2 filhos de uma vez, deram menos trabalho do que o meu primeiro. Mas eu acho que assim, foi uma escola, sabe? Sim, porque Deus é depois bom. disso aí, a gente, como mãe, a gente acaba pegando experiências e eu acostumada e gostando da área da saúde, a gente sempre tem aquela curiosidade, né? E aí eu comecei a botar em prática o que eu realmente gostava de fazer. Era de cuidados, mexer com curativos. Porque pelo que eu estou entendendo, desde pequena, né? Sim, eu dava banho na minha avó com 10 anos de idade. Então, assim, eu fazia curativa, ela tinha uma erisipela na perna. Então, tinha uma enfermeira na rua da minha mãe que me ensinou a fazer curativos nela. Então, assim, ela me ajudou muito. Hoje, infelizmente, ela faleceu há pouco tempo, mas ela sempre me atinando, vendo que eu tinha jeito para coisa, né? Então, eu fui... Já nasceu pronta, minha filha. Quando nasce pronta, é só seguir o destino, né? Mas aí, como eu sou apaixonada por idoso, né? Eu sou, assim, apaixonada mesmo. Não tem jeito. Não tem outra, assim... Eu também. Sabe? Eu acho que é algo que tem tanto a acrescentar na vida da gente, sabe? Coisas que a gente nunca imaginou que a gente pudesse estar convivendo e experimentando e, ao mesmo tempo, retirando deles uma qualidade tão grande que é a vivência, sabe? Que é aquele aprendizado de vida, entendeu? Era o que eu mais gostava, Cris. Eu acho que era o que eu mais gostava. Esse contato, essa troca, né? Aquele esse aprendizado. feedback, entendeu? E a gente acaba apaixonando, porque, por exemplo, a idosinha que eu cuido hoje, no momento eu estou de atestado, né? Mas ela me fez crescer demais, sabe? É uma idosa de 97 anos, extremamente lúcida, amável, apaixonante. Então, assim, ela me fez cada vez mais amar aquilo que eu faço, entendeu? E aí surgiu a oportunidade, assim que meu marido faleceu, eu tinha feito o vestibular para fazer a geronto, o tecnólogo. Mas você já era cuidadora, é isso? Você já era cuidadora? Já era, de experiência, né? Eu sempre tive... não de curso, né? Não, você só tinha bagagem. Isso. Então, assim, eu sempre ficava com as amigas no hospital, sempre tinha aquele jogo de cintura na equipe médica, na equipe de enfermagem, para poder estar... Porque a gente, como cuidadora, a gente tem que ser, às vezes, um pouco bisbilhoteira. Principalmente quando... Sim, super apoiada. Descolada, entendeu? Você tem que ficar ligada, descolada no hospital. Fulana, beleza, isso aqui. Então, assim, a gente sempre tem que ter essa empatia, né? E eu tinha sempre, eu ficava com as amigas que iam fazer a operação, ficava no hospital e dava toda assistência. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de tecnóloga de geronto. E quando eu comecei a fazer, eu falei, gente, não é ainda... Desculpa te interromper. Aonde você fez? Na Estácio. Inclusive, eu falo até para as meninas aqui que estão vivendo. Então, estão vendo a gente agora. Apesar de... Eu fiz à distância, semipresencial. Eu também. Na verdade. Então, assim, para quem não tem um tempo assim, integral para poder estar fazendo uma faculdade, eu acho que se você tem jeito para coisa, para um cuidador de idoso em si, vale a pena você fazer a distância, sabe? Porque o meu foi toda a distância, e você está falando que tem estágio, e no meu não teve. Eu tenho que cumprir 400 horas ainda. Eu não fiz ainda porque é pago, entendeu? Então, depois que eu fiquei viúva, ficou assim, algumas coisas meio difíceis. Mas eu creio que até o meio do ano eu termino essa parte de estágio, tudo,
Porque... O que eu tive que fazer foi 200 horas de atividade complementar e eu já estou para colar grau. Então, assim, eu perguntei sobre o estágio e foi dispensado. Assim, não é necessário. Eu falei, mesmo? Tem certeza? Eu queria. Pois é, eu até olhei assim, eu tenho muita experiência, eu trabalho na área, será que não dá para a gente? Porque, na verdade, esse estágio que eles exigem, muitas vezes a gente sabe que é para, né, tá buscando alguma coisa da gente, porque eu acho que a experiência que a gente tem no dia a dia e tudo, eu acho que é tão válido, sabe? Eu aprendi tanto durante esses anos e é claro que a gente tem que ter o jeito, o dom mesmo na área da saúde, porque somos profissionais de saúde, isso a gente não pode pôr em jogo, Sim. né? E a gente tem que mostrar que veio, na verdade. Então, Eu assim... nunca me imaginei nessa área, Cris. Eu até vou compartilhar aqui um Nossa, menina, pouquinho. eu ver sangue, costurar os outros, tá? Eu sou apaixonada. Esse negócio assim, Não, eu não gosto. punção Eu gosto venosa. é do velho, entendeu? Eu só gosto do velho, mas eu vim da área administrativa, então eu nunca me vi assim. Aí quando eu passei uma pindaíba, um amigo meu falou, cara, tu tem todo jeito, tem todas as habilidades. Eu vejo você assim, você fazendo enfermagem. Eu falei, enfermagem não. Ele, então faz o curso de cuidador, que é rapidinho, você tá precisando de dinheiro e tal. Eu fui picada pelo bichinho dos cuidados. Na verdade, eu não tinha o dom, nunca tive. Não, mas aí quando a gente pega gosto, né? E com vontade. E com vontade. Porque é muito, muito prazeroso, né? A gente aprende muita coisa, né? E a gente tem alguns percalços, porque a gente sabe que a gente não lidar só com idoso. A gente lidar com um conjunto, Não, né? Tem a família envolvida, tem as pessoas mais próximas do idoso, entendeu? Às vezes você não é bem compreendida, né? Em algumas necessidades que você demonstra, fala, olha, fulano de tal está precisando disso e disso e disso. Ah, mas então sempre fica aquela protelando. Então, assim, você tem que saber conversar em relação a isso aí, porque senão o idoso é o maior prejudicado, na verdade. Sim. Então, Sim, assim, não é à toa, Cris, que dentro da minha mentoria, dentro do meu método, tem uma parte que eu dedico à comunicação, porque a dinâmica familiar é conflituosa, você lidar com a equipe multidisciplinar é uma outra questão também. Você tem que Até essa engrenagem começar a rodar. É verdade. E você tem que ter um pouco de psicologia também, um pouco de fisioterapia, um pouco de enfermagem, um pouco de pastora, entendeu? Tudo. Você tem que ser tudo num pacote. Adorei, tem que ter um pouco de pastora, é maravilhoso isso. Vou botar no meu método, vou botar. Tem que ser um pouco pastora. Você tem que pastorear, você tem que administrar conflito, entendeu? Que muitas vezes você não dá pacificar, né? E muitas vezes, e nem sempre essa administração de conflito você é bem vista. Porque você, às vezes, você não trabalha, a maioria das vezes você não trabalha sozinha, né? Como seria bom se nós pudéssemos dar conta de trabalhar sozinha. Porque eu vejo esse meu lado, assim, até um certo ponto, um pouco complicado, porque eu sou muito metódica. Ah, é? Eu sou bem, assim, criteriosa. Então, assim, eu acho inadmissível um erro nos cuidados. Porque você não está lidando não, mas com somos situações. humanos. Espera aí, Cris, espera aí. Vamos voltar aí. Erro nos cuidados, a gente é humana, a gente erra, Sim. né? Mas é muita responsabilidade, né? Sim, mas aí que tá. Você não pode ser cuidadora só porque alguém te chamou. Porque você está desempregada, você vai ser acompanhante de alguém. Não é isso. Você ser cuidador de idoso ou de alguém assistido requer uma disciplina, um conhecimento para que você possa exigir também. Entendeu? Porque não adianta você só estar ocupando uma página na sua carteira de trabalho. Porque o cuidador de idoso, que geralmente
ele trabalha na parte doméstica, né? Porque você está ligado ao empregador doméstico, né? Ao empregado doméstico. Então, doméstico quer dizer domicílio, né? Domicílio. Então, você tem que estar inteirado com toda a situação do seu idoso. Você tem que estar dominando os costumes dele. Você tem que aprender a ler o idoso. Você tem que fazer uma leitura do idoso. Criar aquela conexão, né, Cris? Essa engrenagem, ela é fundamental. Agora, é difícil você, por exemplo, você ter um cuidador que trabalha com você e não saber que Novalgina e dipirona é a mesma coisa. Entendeu? Tem alguns que não sabem. Então, assim, você tem que entender um pouco de tudo. Né? Quando a gente vê assim, esse interesse maior dos cuidadores se tornarem técnicos de enfermagem ou até mesmo enfermeiros, até certo ponto eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que a gerontologia ela tem o seu lugar ao sol. Ela tem um papel fundamental em todas as áreas da saúde que envolve o ser humano, que envolve o idoso. Porque não é só o idoso. A gente pega, às vezes, um com esclerose, com demência, bem prematura, entendeu? Então, assim, envolve várias pessoas, né? Não é só o idoso em si. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que você tem que saber sobre medicações, aferir uma pressão, aferir uma glicemia, entendeu? Saber um pouco de primeiros socorros, porque na hora de algum idoso ter uma parada cardiorrespiratória, você tem que saber o que você vai fazer, né? Super concordo. Né? Se ele tiver com algum prurido no corpo, você tem que saber identificar o que pode ser, na verdade. Então, assim, num simples caminhar para o banheiro, você tem que observar se ele está levantando a perna ou se ele está arrastando os pés, né? Você não pode deixar com que ele ande arrastando os pés, porque isso vai prejudicar em curto espaço de tempo a mobilidade dele, entendeu? Medicações que a gente possa observar se a partir do momento que ele tomou algum tipo de medicação, se ele não tem alguns sintomas que ele passou a ter, você tem que observar. Isso pode acarretar uma queda, né? Um desarranjo intestinal, né? Visão turva. Eu falo para as cuidadoras que elas têm que ser Sherlock Holmes, né? Que é aquela detetive que fica com aquela lupinha observando de perto. Tá ligado? Então, assim, você tem que ficar ligada, até mesmo na problemática familiar que gira em torno do idoso, porque você acaba fazendo parte desse cenário, querendo ou não, você acaba fazendo parte desse cenário, porque você está ali com o idoso, você praticamente está sendo aquela conexão do idoso com a família, né? Porque a maioria das famílias, não falo todas, mas a maioria das famílias, infelizmente, não tem essa visão de que o idoso ele pode ter uma qualidade de vida, ele pode, sim, desenvolver uma maturidade consciente. Você me entende? Sim. Então, assim, você... Deixa eu só tirar uma dúvida com você. Sim. Deixa eu só tirar uma dúvida com você. O que eu estou entendendo que você está dizendo é o seguinte. Antes de fazer gerontologia, você tinha um olhar para os cuidados. Sim. E depois que você fez, parece que seu olhar ampliou de um jeito que você consegue mapear o idoso num espectro de 360 graus. Porque envolve um olhar totalmente multidisciplinar, com um olhar totalmente holístico. Sim. Tô achando fantástico. É isso que eu tô falando certo ou eu tô falando besteira? Correta. Na verdade, o cuidador ele tem que ser assim. O cuidador ele tem que ter um olhar crítico e, ao mesmo tempo, zeloso diante do cuidado que ele vai ter com o seu assistido. Se ele não tiver, ele não vai ter sucesso. Não adianta nem ir para frente.
Se você não ama o que faz e você tem aquela perspicácia exatamente, a Cida falou assim, olhar de águia, exatamente. Tá pegando Isso, tudo no ar. gostei aí, Cida. Gostei, viu, Cida? Parabéns, é isso mesmo. Ter uma panorâmica muito mais vasta do que aquele quadradinho que geralmente a gente se acostuma a estar, né? Eu costumo dizer... É o que eu estava falando com a minha mentorada hoje, Cris, que ela estava tirando uma dúvida comigo e eu falei, ó, mentorada minha, aluna minha, consultorada, não importa. Vocês não são o tipo da cuidadora que vai ali, cumpre o roteiro e fica esperando a hora passar para ir embora. Sim. Ah, não, mas eu já dei água, já alimentei, já dei banho, já dei medicação, agora não tem mais nada para fazer. Oi? Tudo Como bem? assim? Não tem mais nada para fazer. Tudo bem? Oi, oi. Né? Acorda para a vida, porque existe uma integralidade ali de um ser humano, infelizmente, né, que precisa ser atendida. Infelizmente, a maioria das cuidadoras, elas não têm essa sensibilidade, né, de estar compreendendo que existe um emocional ali, um vínculo forte entre você e a pessoa idosa. Porque sem esse vínculo, você não consegue obter sucesso nos cuidados de um idoso. Ele não vai querer tomar banho com você. Ele não vai querer tomar o remédio que ele tem que tomar. Entendeu? Mesmo sendo lúcido. Porque os idosos, eles têm aquela questão assim, de estar numa situação de vulnerabilidade. Né? E eles já colocaram isso em mente. E a gente, como cuidadora, a gente tem que mostrar para eles que não é assim. Eles estão vivos. Eles estão ali ainda aprendendo. E tem muito a ensinar para a gente. Então, assim, a gente não pode olhá-los como alguém tão vulnerável. Muito pelo contrário, eles são fortes. São fortes emocionalmente, e isso aí faz toda a diferença. Porque a gente... E outra coisa, não infantilizar o idoso. Não, eu detesto esse negócio. Olha, tem umas cuidadoras que ficam num tal de diminutivo. Quer tomar uma aguinha? Quer comer essa comidinha? Olha, pelo amor da madrugada, hein? A pessoa idosa, gente, é um adulto normal. Ele só... Sim. Ele continuou adulto mais velho, né? Às vezes só precisa de ajuda para se locomover, porque mentalmente ele está extremamente top, mas às vezes até que a gente, entendeu? Eles estão ligados, eles observam tudo. Então, assim, na infantilização, você já perde um ponto com ele, porque eles não querem ser infantilizados, porque eles são grandes. São grandes, tanto emocionalmente... Você pode até ser dispensada e nem saber o porquê, porque ele não vai te falar, mas ele vai dizer, não, é melhor substituir, eu acho melhor. Sim, e vai com Deus. Gente tem que saber também, Danile, a respeitar a vontade de cada um, sabe? Sim. Eu tenho relatos de idosos que pediram para trocar uma cuidadora porque ela sabia que ele não queria tomar banho com alguém do sexo oposto, porque tinha vergonha, ele se sente invadido, desrespeitado, e a cuidadora sabia disso e deixou com que alguém desse banho nele com ele dormindo, sabe? Sabendo disso. Então, assim... Como assim, dar banho dormindo? Não, às vezes o idoso está hospitalizado. E às vezes ele está dopado de remédio, ele vai ter um banho no leito. Isso é até crime, eu acho. Uma invasão, né? Danilo, desrespeito, né? Então, assim, eu acho assim, eu falei, meu Deus. Aí, por isso que eu entro assim, eu fico surtada. Porque eu falei, gente, a fulana sabe disso, por que deixou? Entendeu? São as coisas, detalhes pequenos que fazem toda a diferença na vida deles.
Ô, Cris, e assim, vamos entrar nessa área de geronto. Qual é a diferença que a geronto pode fazer? Você já falou bastante a diferença que faz, porque eu captei a vossa mensagem no Igualável Guru. Porém, eu queria que você fosse mais didática no sentido assim, tá bom, você está me dizendo que você é geronto, você é tecnóloga, e aí? Qual é a diferença que fez? Não é tudo a mesma coisa? Você não está atendendo o idoso? Você faz a mesma coisa que eu, Sim. né? A diferença. Então, o que pode agregar em termos de atendimento e também em termos de valorização? Porque eu me sinto valorizada. O dia que eu cheguei na casa de uma idosa aqui em Teresópolis, eu fui fazer um coringa, uma idosa independente, né? E ela ligou para as sobrinhas e falou assim, foi tão engraçado que assim foi inusitado. Ela falou assim, olha, eu tô muito chique, eu tenho uma cuidadora gerontóloga. Eu não sei muito bem o que é isso, mas eu tô gostando. Ela é inteligente, ela é estudiosa. E aí eu caí na gargalhada, eu ouvi as sobrinhas rindo também. E eu falei assim, nossa, ela era um tipo de uma pessoa que ela falou pro filho que não precisava de cuidador. Então, ela foi me aceitando porque eu acho que a gente passa mais Respeito. Segurança, não sei, né? Uma postura. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, você passa a ter uma postura diferente, né? Você, apesar de eu ter tido experiências anteriores, com a gerontologia, eu percebi que a gente pode ir mais além. Porque acompanhar um idoso numa fisioterapia, acompanhá-lo na geriatria, né? Em dermato e tudo, você acaba vendo situações que antes você não entendia e não conseguia fazer a leitura. Então, assim, hoje, por exemplo, a minha atividade com o idoso em si é voltada em atividade física, né? Num simples pegar de garfo, num simples pegar de copo com água, entendeu? Um simples movimento da cadeira de roda para o vaso sanitário. Então, assim, você vai prestando atenção em detalhes que fazem a diferença no cuidado com ele, entendeu? Você passa a participar de cada momento do idoso. Se ele vai para a geriatria, você olha, doutora, eu observei isso, isso e isso. A senhora não acha que poderia ser isso? Realmente, Cristiane, você tem razão. Vamos fazer o seguinte, vamos passar isso aqui. Aí, se não resolver, você observa. Se não resolver, você me liga. Já imaginou se eu não tivesse inteirada? Como é que ia ser? Entendeu? Tu já passou por uma questão também que a gente fica tão atenta que até a nossa escrita da evolução do paciente no dia, no mês, né? Aquele caderno, aquele diário do cuidador e tudo mais. Sim. Tinham alguns médicos que falavam, gente, não joga isso fora, não, isso aqui é ouro em pó, né? E você acaba tinha horas que a gente entrava... tecnologias, né? Tinha hora que a gente entrava junto com o paciente, muitas vezes a gente sabe mais que o familiar, né? E a gente acaba sendo consultada também. E aí, o meu diário do cuidador era muito requerido. E os médicos falavam assim, cara, sem isso eu acho que eu estava ferrado, né? Sim. Então, até isso mudou também, porque antes eu preenchia só o básico. E depois tudo passou a ser muito importante. Eu fiquei detalhista, eu fiquei, como você falou, criteriosa. O recheio vai fluindo, porque você passa a ter uma visão diferente, né? Então, assim, eu confesso que no início, eu já estou há quase 2018, 4 anos, né? 4 anos. Vai fazer 5 em 4 julho, que eu estou com uma idosa só. E do último ano para cá, eu passei a ser coordenadora, supervisora de uma equipe de home care que cuida dela. Então, assim, eu sou assim, a queridinha dela, tadinha. Eu amo ela demais. A gente cria essa conexão, esse vínculo, né? Ela, assim, é uma pessoa que me fez crescer em todos os sentidos. Então, assim,
eu passei a... Então, eu coordeno essa equipe, né? Agora não, porque eu estou afastada, mas em fevereiro eu já começo. Essa equipe do Home Care e sempre com um caderno que elas têm o caderno do Home Care e tem o caderno que eu propus, né? Porque esse caderno que vai vir ao meu conhecimento, eu que vou analisar, falar, ó, a senhora aconteceu isso e isso ontem, você viu como é que está hoje? Ah, eu não observei. Eu falei, então observa. O que aconteceu no plantão passado? Ah, eu vou dar uma olhada. São enfermeiras, são técnicas, entendeu? Coisas que eu não sou, mas eu sou gerontóloga. Mas você adquiriu essa liderança aí depois da faculdade ou você já tinha essa liderança? Porque eu estou vendo um espírito que lidera. Se você é capacitada para estar coordenando uma equipe, como eu já tentei, mesmo sem experiência, até que eu me dei muito bem, eu acho que tem uma certa parte que a faculdade me deu mais sobre empreendedorismo na área dos cuidados. Mas sobre liderança, eu acho que eu já vim com isso em mim, entendeu? Eu queria saber de você se você desenvolveu essa habilidade, essa capacidade depois da faculdade. Eu já tinha. E eu costumo dizer que depois da gerontologia, essa liderança ficou mais amena, né? Mais tranquila, mais flexível, entendeu? Porque até então era ferro e a fogo. E eu apanhei muito com isso, entendeu? Muito, sabe? E depois da gerontologia, eu passei a enxergar com os outros olhos, né? Até mesmo no início da geronto, eu ainda estava um pouco, assim, tentando captar o que eu poderia sugar do curso para o dia a dia, né? Então, assim, eu já tinha a questão da liderança em si, apesar de eu ser muito tímida. Mas na hora de trabalhar, parece que eu apareço. Qual o seu signo, Cris? Hã? Qual o seu signo? Touro. Touro? Uhum. Eu acho que o touro é mais rígido mesmo. Ele tem Ele é um pouquinho teimoso, sabe? Também. Então, essa teimosia atrapalha. Mas eu me lembro de... Entendi. Eu me lembro de você conversando comigo no Zap, aí rolou uma mensagem assim, porque a gente pode falar com ela sobre as práticas clínicas de avaliação da pessoa idosa. Eu falei, o que será que ela está falando, né? Será que é avaliação gerontológica? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu sou uma tecnóloga muito... Porque eu não utilizei a faculdade para trabalhar com pessoas idosas, eu morro de saudade. Como você falou da sua assistida, eu fiquei com uma pontinha de saudade de lidar diretamente, né? Fazer atendimento presencial. Porém, eu estou aproveitando muito da faculdade a parte da educação, né? Como eu trabalho mentorando pessoas e também vou procurar futuramente dar aulas para pessoas idosas também, mentorar, estimular cognitivamente, vou usar essa parte educacional. Acho que é gerontologia, se eu não me engano. Inclusive, eu sou professora também de formação. Então, é? Por que você não me contou isso antes? É porque esqueci. Porque, assim, na verdade, eu estou entendendo o que você está querendo dizer. O curso em si é importante de um modo geral. Mas eu acho que dentro do curso, a gente tem as ramificações que cada um vai se adaptar. Né? Se você tem um jeito para cuidados mesmo, você entra de sola. Se você tem mais para a área de mentoria, administrativa, segue aquilo ali, entendeu? Porque você tem que seguir também aquilo que você tem no sangue, no seu eu mesmo, de estar cuidando e zelando da pessoa de uma forma ou de outra, né? Então, assim, sim, com os idosos, como eu já fui professora, eu adoto muito a parte de psicomotricidade, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, entendeu? Andar descalço faz uma diferença.
diferença para o idoso, entendeu? Nada de falar assim, ah, vai pegar friagem, não tem nada a ver, né? Então, assim, é bom ele ter contato com o solo, para ele desenvolver o equilíbrio, que com a idade a gente perde. A sarcopenia está também muito Muito. presente no idoso. A gente tem que evitar com que ele perca tanta massa muscular como de Eu com a minha acontece. idosa aqui, eu tenho uma idosa independente aqui, que está no quarto com o meu filho, que a gente faz musculação junto, porque eu penso muito nisso. Ela tem o cognitivo ótimo, mas como ela não tinha o costume de fazer atividade física, eu realmente estou focando aí nessa questão. Sim, a minha mãe também. Hoje estou na casa da minha mãe. Então, assim, minha mãe também, uma senhorinha de 78 anos, que um pouco teimosa, mas é fofa, uma mentalidade ótima, entendeu? Mas a gente tem que estar... Ela não gosta de fazer atividade física, não gosta. Tem que estar incentivando, né? Mas ela é muito, assim, vaidosa. Vamos voltar um pouco. Eu estava perguntando quais são, o que é isso aí dessas práticas clínicas voltadas aí para análise do perfil da pessoa idosa. O que seria isso e a Geronto que nos traz essa prática, né? Sim. Na verdade, você tem que ter um pouco também de curiosidade, né, Dani? Porque a gerontologia, ela não nos traz esse conhecimento farmacológico, ela não nos traz o conhecimento de psicomotricidade, como deveria, a parte de equilíbrio, a parte fisiológica em si. A gerontologia não traz para nós. Entendeu? Então, assim, você tem que realmente ter vontade de aprender. Ter vontade de aprender, por exemplo, eu fico ligada em farmacologia, eu fico ligada na parte de cuidados paliativos, curativo, gente. Olha, a pele do idoso é tão frágil, mas tão frágil, que você, às vezes, você está numa casa que você não tem a assistência de um enfermeiro, né? Então, você tem que saber lidar com qualquer tipo de lesão no idoso, da pele dele, entendeu? E nessas análises, você vai buscando ajuda. Claro que você não vai tomar a iniciativa de estar fazendo qualquer tipo de medicamento, de qualquer tipo de procedimento, de curativo, essas coisas, né? Mas você vai estar entendendo o que estão fazendo nele. Quantas vezes no hospital eu fiquei e eu vi as coisas e falei, isso aí está errado. Entendeu? Não está certo isso aí, não. E a enfermeira regalava o olho assim, você vai me desculpar, mas não está certo isso aí, não. A oxigenação está alterada. A oxigenação está baixa. Por que deixou assim? Você está entendendo? Então, a gente tem que manjar de tudo um pouco, Danilo. Porque senão, exatamente. Que sentido tem você Depois me pergunto por que eu acordo cedo e estudo dia e noite. Porque, assim, não é só uma curiosidade. Faz parte do meu trabalho conhecer. Por mais que eu não saiba instrumentalizar. Não dominar aquilo ali, como é que você vai cuidar de alguém sem ter domínio daquilo, do papel que você está exercendo? Não tem como. Eu já escutei gente falando assim, Danilo, você é tão inteligente, você é tão cabeçuda, né? Eu falei, mas não é porque eu quero, porque eu gosto, porque eu amo ficar aqui. Eu quero estar na Netflix comendo pipoca, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Mas eu acho que o que eu estou tentando passar para vocês é que isso é parte do trabalho de vocês, o trabalho de pesquisa, ter conhecimento, é um dos pilares fundamentais, estratégicos para você crescer dentro de qualquer área, não só na área dos cuidados, né? Exatamente. Danilo, você quer ser a melhor? Não, eu quero entender. Por exemplo, você vai chegar e falar assim, numa simples leitura do idoso, porque eu também boto ela para ler, né? A gente tem que botar para ler. Se tem dificuldade de enxergar, você já vai observar. Está precisando de oftalmo. Vamos ter que marcar. Entendeu? Aí, por exemplo, ela está sentindo umas dores esquisitas no abdômen. Vamos dar uma olhada, vamos falar com o geriatra para ver qual o posicionamento e a diretriz que a gente vai seguir aí.
Então, assim, você tem que estar atenta, né? Eu vejo cuidadoras conversa, reclamando, Cris, dessa... com ele. Eu vejo cuidadoras reclamando essa coisa que você falou da observação, tem que levar no oftalmo, tem que levar no geriatra. É parte do trabalho da cuidadora ter esse olhar, agendar as consultas, a iniciativa. Só que elas falam para mim que muitas vezes a família não coopera, né? E a gente com esse olhar gerontológico já fica mais calçada. Sim. Sim. Na hora da argumentação. Entendeu? Você falou, olha, porque olha só como é que a sociedade nos olha. Eu observei isso e isso e isso. Ela precisa urgente disso. Mas a sociedade, a maioria das pessoas olha elas como alguém que tem um nível educacional baixo, porque a maioria tem mesmo. A maioria das cuidadoras só tem fundamental e é isso. Sabe? E eu entendo um pouco. Aí eu falo para elas, né? Olha, infelizmente é o nosso Brasil. Isso é Brasil. Sim. É o cotidiano. Que elas podem entender o que for. Inclusive, essa questão de cuidados, do cuidador de idoso, a gente sabe que não foi regulamentado ainda por causa de uma certa resistência de outra área da saúde, né? Porque vão perder alguns profissionais para a área de cuidados, porque vai ser bem melhor, né? Vai ser muito mais valorizado, entendeu? Mas, assim, vamos nos atentar na gerontologia, que é um passo mais profissional. Eu quero subir uma hashtag aqui, Cris, cuidadoras gerontólogas. Sim, eu tô doida para fazer esse movimento. Tem outra saída para a gente valorizar esses profissionais. Não tem como. Você tem que buscar conhecimento, sim. Você tem, porque você vai poder exigir. Sim, te digo mais. Eu falei para elas no grupo não que... Impor, é lógico. Impor, lógico que não. Isso, eu falei para elas no grupo assim, poxa, a gente como cuidadora tá militando aí na causa, tentando a regulamentação há 20 anos. Sim. A galera da Geronto já está se associando e o processo está correndo rápido. Você está entendendo? É outra vibe, é outra galera, é outra mentalidade. Na verdade, a profissão gerontologia, ela já foi tramitada na Câmara e no Senado e só falta ser sancionada. Agora, de cuidador de idoso, está na gaveta ainda. Tá. Então, assim, para que saia, tem que ter uma força profissional em cima, entendeu? E desmistificar essa questão de perder profissionais de uma área para outra por causa de uma besteira, né, na verdade. Porque eu acho que cada um tem o seu lugar ao sol, né? São papéis diferentes, né? As observações que um gerontólogo vai ter é completamente diferente de um enfermeiro, é completamente diferente de um técnico. Então, a gente tem que mostrar que o nosso papel ali é completamente diferente desses profissionais de saúde. Então, assim, alguns eu tenho que fazer enfermagem para ter um valor a mais. Não, você não precisa. Você precisa ter o dom de cuidar e se voltar para a gerontologia, que abrange a parte social, motora, o conforto do idoso em si, né? Se ele, até mesmo numa plataforma que ele precisar, porque a cama é alta, você vai ter que estar ligada. Então, assim, são muitos... Até nos aspectos espirituais, né? Você falou agora, a gente tem que ser um pouco pastor. A gente atua até em aspectos espirituais, né? Daquela conexão com o divino, que o idoso às vezes perde a fé, perde por um momento as crenças que, né, que um dia nutriu e a gente está ali até estimulando nesse sentido. Exatamente. Né? Então você tem que ter essa sensibilidade, um leque de sensibilidade, né? Cada pontinha você tá ligada, entendeu? Não adianta você só ser, eu sou cuidadora de idoso. É outra coisa você falar assim, eu sou gerontóloga. Então, se alguém for te contratar, quem for te contratar, ele vai preferir quem? O cuidador de idoso ou o gerontólogo?
com experiência. Gerontólogo. Entendeu? Eu tô doida para te perguntar uma coisa. Eu sou produtora digital, né? Eu sou empreendedora digital, eu sou criadora de conteúdo e eu tô sempre com ideias de novos produtos. Ano passado, né? Eu só estava com a mentoria, com o livro, com a consultoria e com o curso de inteligência emocional. Mas aí no meio baixou uma ideia genial. Eu falei assim, cara, e de repente se eu ensinasse as cuidadoras a fazer a avaliação gerontológica para personalizar o plano de cuidados. Sim. O que você acha dessa ideia? Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que isso faz sentido? Faz. Elas não vão entender, porque é muito complexo a avaliação, tem muitas partes. Vai sim. Tem muitos testes. Não, mas é importante. Tem muita metrificação de coisa, porque a primeira instrumentalização que elas têm contato do serviço, né, instrumentalização do serviço prestado, é o diário do cuidador, que é uma coisa muito mais simples. A outra instrumentalização que eu comecei a usar foi a avaliação gerontológica. Sim. E deu um super resultado nesse cuidado. Sim. Faz toda a diferença. Mas eu fiquei pensando, é complexo, né, Cris? É complexo. O que você acha? Não, é complexo, mas é necessário. É necessário. Por exemplo, o cuidador de idoso, ele não tem só que estar ali naquele mundinho. Eu costumo dizer assim, que o cuidador de idoso me parece que é o sapo dentro do buraco dele. E acha que o buraco dele assim é fantástico. Mas quando ele resolve colocar a cabeça para o lado de fora, ele percebe que o mundo é muito mais além daquele buraco que ele vive. Então, assim, e esse momento é quando ele decide fazer gerontologia. É quando ele decide perceber que tem algo mais além daquele círculo que ele está habituado a estar. Vai muito mais além. Agora, eu quero dizer para todos os cuidadores que estão vendo a gente, você tem que amar o que você faz. Você tem que se atentar a se aprimorar todos os dias. Não se acostume com o conhecimento que você tem até agora. Busque crescer. Porque se você não crescer, outras pessoas vão crescer mais que você e você vai perder o seu lugar no campo de trabalho, no mercado de trabalho. Entendeu? Então, a gente tem que estar... E muitos já estão desistindo, sabe, Cris? Eu estou triste, eu sou feliz com o que eu faço, mas de um outro lado, eu estou percebendo uma desistência. E sabe o que está acontecendo? Você falou que a gente tem que saber de um pouco de tudo. E eu falo para eles que eles têm que saber de humano também, humano. Mas, Danilo, estão perdendo a humanidade. Eu estou fazendo atendimento em alguns lugares que você vê que a pessoa... Gente, tá o planeta inteiro doente, tá todo mundo ansioso, depressivo, transtornado, raivoso, Sim. Esquisito. Sim. Então, justamente essa fala deles de desistir da pressão, né? Desistência por causa da pressão, né? Em cima da gente. Porque muitas vezes nós não somos bem vistos como alguém que entende do assunto, sabe? Muitas vezes eles nos olham com olhares diferentes. E isso vai desgastando emocionalmente o cuidador. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo, assim, eu tiro por experiência própria, sabe? Você acaba adoecendo e você acaba adoecendo o ambiente que você trabalha. Então, você tem que aprender a lidar com as situações das críticas, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que pedir muito a Deus para as pessoas nos verem de forma diferente. Porque a gente, às vezes, não é valorizado culturalmente, né? Infelizmente, o cuidador de idoso, a princípio, ele começou como alguém acompanhando alguém, um idoso. Isso. Fazendo companhia. E o olhar que eu percebo, Cris, é um olhar de subalternidade para os cuidadores. Sim. Então, assim, eu tenho aprendido o seguinte, você é tratado até de uma forma, até onde você permite. Eu te confesso que teve alguns momentos que eu permiti além da conta. Entendeu? Mas a gente aprende que a gente tem que olhar como crescimento, né? Como crescimento profissional.
E, ao mesmo tempo, tentar mostrar para a pessoa que a visão que ela tem do cuidador não é aquela que ela costuma ver. Tipo assim, vou colocar qualquer um para cuidar do meu pai, da minha avó, do meu avô. Não é assim, gente. A gente tem que mostrar que a gente é fundamental no cuidado de um ente querido. Até o Márcio, ele me perguntou o que você falaria para um cliente que gostaria de te contratar. E eu falei para ele que a saúde do ente querido não tem preço. Não tem. Não tem. Porque fantástico. Não tem como você mensurar. Fulana cobra tanto, a outra cobra tanto, vou ficar com a outra porque é mais barato. Não. Você tem que ficar com alguém que mostre a você que ela é capaz de cuidar de uma pessoa que você ama. De uma pessoa especial, que viveu a vida toda em função das pessoas, dos filhos, dos netos, e hoje eles precisam de ajuda. Eles precisam de alguém capacitado para cuidar de cada um. Capacitado, exatamente, capacitado. Cris. E na gerontologia, olha, deixa eu te falar isso também. A visão da sociedade para o cuidador em si e para o idoso. Né? Porque você vai olhar a insalubridade, você vai olhar a cama que ele dorme, o lençol que não foi trocado, o que você, se não foi trocado, é você que tem que trocar, entendeu? Você tem que arrumar o cabelo dele. Nossa, não tem coisa pior do que eu chegar e ver assim, o cabelo todo desgrenhado. Não, gente. O idoso tem que ser bonitinho, cheiroso. Para a pessoa cheiroso, Ai, o vovô tá cheiroso, dá um beijo e tudo. Muitos não têm esse zelo. Muitos cuidadores não percebem que o idoso ele tem que estar cheiroso. Ele tem incontinência urinária? Tem, mas ele pode ficar cheiroso mesmo tendo incontinência urinária. Sim. Entendeu? Ele, na hora de comer, sujou a roupa, vamos trocar. Não é porque tomou banho, vai trocar só amanhã. Não, vamos trocar. Tomou banho, vamos trocar a roupa de novo. Se sujou. Né? Se vazou um pouquinho de xixi, não deixa. Porque o xixi vai cheirar, vai ter um cheiro forte. Isso é desagradável para o idoso, é humilhante até. Sabe? Ele pode até não falar, mas isso altera no humor dele, altera Sim, na ele constrange, ele fica constrangido. Poxa, gente, o que a gente não quer para nós, a gente não pode deixar que aconteça com as pessoas que a gente cuida. Sabe? Imagina, a gente tem que se colocar no lugar deles. Como é que eu estaria se estivesse acontecendo isso comigo? Né? Então, assim, é uma sensibilidade. Eu falo muito para elas que as cuidadoras são defensoras até dos direitos humanos. Sim, também. Se você percebe, até numa visita, você percebe que o idoso, ele está maltrapilho, ele está largado, desgrenhado, cabelo, que eu acho que eu fico agoniada. Sabe? Você pode observar. Meu Deus! Sabe? Assim, se você está vendo... Cris, minha querida, diga. Eu estou aqui querendo encerrar, esse papo está muito gostoso, mas a gente está com esperança, a gente vai se encontrar no dia 3/2 para falarmos de um tema no meu lançamento, a gente ainda vai alinhar esse roteiro, a gente vai dar continuidade a essa roda de conversa. Mas antes de você ir, eu vou ler aqui o que eles estão falando para a gente poder fazer os comentários finais. E antes de eu ler eles, né, dos comentários, eu queria muito que você deixasse um recado. Se você pudesse, em uma frase, deixar um recado para todas as cuidadoras do mundo. Porque o mundo está envelhecendo, isso é fato, né? Não é só o Brasil, não é só a Europa. Em 1950, era 65% da população mundial. Hoje já está 75% em todo o território Olha aí. mundial. Então, assim, deixa um recado de impacto que você acha de
de fundamental importância, se você puder deixar um recado para as cuidadoras do mundo inteiro. Meu recado, não desistam. E amem o que vocês... Obrigada! Não desistam. Estava precisando ouvir isso. Por mais que a gente ache que a gente não tem valor, no fundo, a gente existe. E não desista. Não desista. Ai, você encheu meu coração de... Como é que eu vou dizer? Não é esperança, mas é uma sensação de que eu estou no caminho certo. Sim. Eu estou fazendo o que é certo, na hora certa, com as pessoas certas. O meu rolê não é à toa. A profissão. Hoje me perguntaram, por que tu faz isso? Aí eu falo, porque eu estou sentindo que o que eu estou fazendo... Acrescentando na vida de alguém. Porque é muito importante você se sentir alguém que acrescenta algo maravilhoso na vida de alguém, de um idoso, que muitas vezes ele não se olha como alguém que produz ainda. E nós, cuidadores, que somos útil, capazes de aflorar esse sentimento neles. Entendeu? Perfeito. Cris, eu tô te amando mais, né? Você sabe, eu já tava assim admirando, mas agora eu tô amando. Que bom. Deixa eu ler o pessoal e aí eu vou te perguntando aqui, eu não sei como é que aparecem os comentários aí pra você, mas eu vou ler eles e vou te falando. Olha aí, o Bruno comentando, Cris é a melhor do Distrito Federal. Ui! Obrigada! Arrasando! Legal, legal. A Cida falou, fiz um curso em 2012 e outro em 2022 de cuidadora de idosos na Cruz Vermelha. Gente, Cruz Vermelha era, pelo menos aqui no Rio, referência, tá? Muito bom. Aprendizado também. A Cida falou que quer fazer gerontologia. Olha aí, mais cuidadoras. Isso aí, Cida. Deixa eu ver aqui os comentários. A Ana Cristina, que é minha aluna maravilhosa, comentou, a gente não deve fazer o possível, a gente tem que fazer o melhor. O melhor, exatamente. É sobre isso, né? E muitas vezes o melhor vai além daquilo que a gente conhece. E é o que a gente tem que fazer? Buscar esse melhor. Para que a gente não deixe a desejar. Exatamente. Ó, a Ana também comentou o seguinte, é complicado, uma das meninas que trabalha comigo deu dipirona para a idosa porque achou que a idosa estava com febre, olha só, o achismo, e deu no intervalo de 4 horas e não era febre. A temperatura da idosa estava 37. Tem que olhar o ambiente, tem que olhar o clima, tem que olhar o agasalho. Tá quente? Não agasalha, por favor. Não empacota o idoso, que ele sente calor também, né? E tem alguns idosos. Olha, Ana, você pode provocar febre no idoso, né? Sim. E outra coisa, tem alguns idosos que são hipocondríacos. Não pode ver um comprimido. Então, tem alguns que você tem que fazer um placebo para poder trabalhar isso aí para a gente não ter que pegá-los com a mão no remédio lá. E quando a gente vê, é tarde demais. Então, assim, tem a questão do placebo. Caramba, é mesmo. O placebo é importante, faz parte do nosso dia a dia também. Da nossa estratégia ali, né? De aquela mentirinha do bem, né? Sim. Uhum. A Ana também teve gêmeas, ela falou, ó, minha segunda gravidez foi gemelar 2 meninas. Então, vocês estão aí super identificadas. Hoje os meus já estão com 17. Ó, Cida comentando, terapia cognitiva é fundamental. Sim. Fundamental. Porque isso aí vai desenvolver o intelecto. Mas Cris, a cuidadora pode fazer, por exemplo, terapia ocupacional, terapia cognitiva, estímulo. Pode. A pessoa tem que ser... Isso foi até uma pergunta hoje na mentoria, né? E eu falei, cara, eu faço estímulo cognitivo desde sempre. Sim. E
E era uma coisa que agregava no meu atendimento. E eu não sou especializada em estímulo cognitivo, era uma coisa que era um pouco intuitiva até, né? E ao mesmo tempo, Danile, a gente acha que é uma coisa muito complexa e não é. Num simples montar, num jogo de xadrez, num dominó, você já está desenvolvendo o cognitivo do idoso, né? Num quebra-cabeça, né? Na exposição de ideias, né? O que você acha? O que a senhora acha sobre isso, isso e isso? Estimular ele a pensar. Eu chamo isso, eu tenho isso no meu currículo, eu chamo isso de papoterapia. Isso aí, gente, olha, o idoso ama ter atenção. Sim. Ele precisa de atenção, para ele não se sentir morto. E tem muita gente que chama isso de carência, mas tem carência e tem isso, né? Tem sobre isso, a atenção para ele faz parte. Ele né? quer Tem ter que a dar atenção que ele todo tinha mundo. antes de envelhecer. Que ele tinha antes, quando era o centro da questão, né, familiar. Para você ter uma ideia, eu já até falei com você, a partir dos 45, 50 anos, você já tem que ter um geriatra e um gerontólogo. Sim. Entendeu? Um gerontólogo também. Não precisa estar velho para procurar o gerontólogo, não, tá, gente? Vamos planejar nosso envelhecimento, vamos fazer isso. Pode atuar em clínicas, na parte administrativa, na parte de triagem, né? Olha, o idoso, você vai fazer aquela anamnese e vai descobrir se o idoso precisa de um acompanhamento psicológico, fisioterápico, nutricional, endócrino, neurológico. Isso tudo, você, como gerontólogo, você pode estar assim, orientando e dar um encaminhamento para que eles possam ser atendidos nessas áreas. Olha, a Ana botou aqui, Cris, que a idosa, eu conheço a Ana, a idosa dela é super vaidosa, então ela corta o cabelo, faz as unhas, ela sempre anda bem bonitinha. A autoestima é fundamental também, né, Cris? Sim, do idoso, né? Sem dúvida. A minha, ela gosta muito de arrumar o cabelo, mas é sempre do mesmo jeitinho. Eu não fico teimando com ela. Ah, não, vou fazer diferente hoje. Aí até brincando, às vezes eu falo, mas eu sei que ela não vai mudar daquele penteado de jeito nenhum. E aí, por eu estar, não, vou mudar, porque eu já estou estimulando ela a argumentar. Entendeu? Não quero assim. Eu falei, então tá bom, beleza. Né? Vamos dar uma passeada, aí vamos de cadeira de roda, aí tem uma rampa. Eu falei, sabe que é com emoção ou sem emoção? É essas coisas, sabe? Você tem que brincar com eles também. Aí eu vou empurro de uma vez, subo a rampa. O nosso atendimento, eu falo que o nosso atendimento pode ser fácil, leve, divertido e lucrativo. Elas não acreditam, os cuidadores estão nessa vibe da sobrecarga, olha, da desvalorização. Danilo, não teve um dia, durante esses 4 anos, que eu saí no horário certo. Eu sempre passei do horário, que era muito bom. Até finais de semana, que é minha folga, eu tô lá, entendeu? Porque eu gosto dela. Eu sei que ela sente falta, entendeu? Eu sei que é importante para ela a minha presença. Se não fosse, claro que eu não ia estar forçando essa questão, entendeu? Mas eu vou porque ela mesma pediu, vem, vou na hora eu vou, entendeu? Porque você tem que criar esse vínculo de amizade também. Não é só profissional, você faz parte da vida dela, entendeu? E você, como cuidador e gerontólogo, principalmente gerontologia, é o passo a mais que você vai ter para valorizar o seu trabalho. Sim. Então, vamos subir essa hashtag. Hoje, a hashtag que a gente vai subir, que eu vou botar essa gravação no feed, né? A sacada genial é a gente se constituir cuidadoras de idosos, gerontólogas, para poder galgar aí um nível a mais, não só de conhecimento, mas de posicionamento, né, alçar novos desafios, né?
alçar novos voos, novos desafios e treinar o nosso olhar de águia, como disse a nossa amiga aí, que comentou brilhantemente durante a nossa live. Eu te agradeço imensamente, Cris, seu tempo, sua disponibilidade. E foi um achado você no grupo, um achado, tá? Espero que você continue lá contribuindo com o seu compartilhar, com a sua experiência. E a gente está junto no lançamento para você comigo de novo, tá certo? Com certeza. Eu agradeço pelo convite, pela confiabilidade de estar me chamando aqui. Assim, é algo novo para mim, mas que é algo que realmente me enche de alegria de estar dividindo. Olha, você fica ótimo no vídeo. Se eu fosse você, eu fazia live também no seu perfil. Eu gostei dessa experiência. É uma ideia. Mas eu agradeço, Danilo. Você é ótimo, você é incrível. Eu amo você. Obrigada. Obrigada. A gente se vê por aí. Beijo no seu coração. Até fevereiro. Até. E no grupo a gente se vê todo dia, tá certo? Falando. E as meninas que tiverem dúvida, o que eu puder ajudar, tô dentro. E a Danile, com certeza. A Danile tem como, né, gente? Ai, obrigada. Você é 10. Tá bom. Deus obrigada, abençoe. viu? Obrigada. Beijo, boa noite. Boa noite.